Bom, boa tarde a todos, todas. Me escutam bem? Então, que Jesus nos abençoe. Bom, o nosso tema da noite de hoje, da tarde, né? É o capítulo Cérebro, Energia, Fluxo Mental, do livro Mecanismos da Mediunidade, ditado a Chico Xavier e Valdo Vieira pelo espírito de André Luiz. Esses capítulos, assim como o livro, considero bastante interessante porque ele faz uma analogia, uma comparação dos mecanismos da mediunidade com diversos outros conceitos que nós vemos no mundo prático. Dentre eles, o nosso cérebro, né? Que seria o instrumento do corpo encarnado e, creio eu, também o instrumento, em termos perispirituais, da mente, para que se possa ter a geração aí do pensamento e do fluxo mental, como nós vamos observar aqui nesses achados. Então, eu queria pedir a Simval para passar o próximo, por gentileza. Longe de querer, né, falar, né, em termos de técnicos, eu tentei trazer de uma forma bem simples, mas de forma que a gente pudesse aprender melhor o que André Luiz tenta nos falar em relação à importância do cérebro para gerar essa energia e como o fluxo mental é recortado e como o fluxo mental é continuado também a partir daí. Então, nós aprendemos, né, lá no colégio, que o neurônio é a principal célula do sistema nervoso humano, compõe o nosso cérebro principalmente, e também a medula espinhal. Esse neurônio é uma célula diferenciada, porque ele é capaz de ser excitado e de gerar resposta ao ser excitado. Essa resposta ela pode ser através da comunicação entre outros neurônios, né, com outros neurônios, e essa comunicação a gente chama de sinapse ou ligação, né? E ele pode dar uma ordem ou dar um comando para um músculo, uma glândula e outra estrutura. Então, o neurônio, nosso cérebro, especialmente o cérebro nominal humano, possui aproximadamente algo em torno de 86 bilhões de neurônios, sendo que o nosso cérebro pesa aproximadamente 1,5 kg, correspondendo a 2% do peso corporal. Entretanto, ele gasta 20% da nossa energia. Cada neurônio se relaciona, em média, diretamente através da sinapse, com outros 25 neurônios. Isso vai dar uma grandeza de ligações diretas na ordem dos 2 quadrilhões, né, de sinapses ou ligações só entre os neurônios. Adicionemos a isso o fato de essas sinapses ou ligações, na medida que elas são modificadas, fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade, ela gera novos circuitos que são capazes de gerar novos comportamentos e que são completamente diferentes uns dos outros, a depender do tipo da direção da corrente, do tipo de circuito que está envolvido, se é em série, um depois do outro, em paralelo, vários circuitos ocorrendo ao mesmo tempo e assim sucessivamente. De forma que, se nós pararmos para analisarmos de uma forma mais apurada, a gente percebe que esse potencial de ligações de circuitaria, né, como a gente chama, do cérebro, ele tende ao infinito, né, em termos numéricos. Então, isso nos faz ter uma atenção e, no meu caso, uma admiração muito grande por né, por esta obra aí do Criador e que, lembrando, no nosso corpo físico ainda é uma réplica imperfeita da matriz, né, perispiritual. Então, como será esse cérebro perispiritual que, com certeza, é mais refinado e mais evoluído em termos de funcionalidade e também em termos de estrutura? O próximo, por favor. Ora, se essas células são capazes de serem excitadas e conduzir correntes elétricas, elas vão funcionar como circuitos elétricos. E todo circuito elétrico, ele vai gerar campo magnético também, que a gente chama de um campo ou circuito
eletromagnético. Aí na imagem a gente mostra, né, a parte do córtex cerebral, que é a casca, né, a camada superficial do cérebro, nas cores aí azul, vermelho, amarelo e verde, e nós pegamos um pedacinho desse córtex cerebral e expomos, né, aí ao lado, e cada pontinho desse que vocês estão vendo é um neurônio que possui uma determinada função, que possui uma determinada forma, uma determinada disposição, e que vai emitir os seus fios condutores, né? Como se fossem fios elétricos que vão se comunicar muitas vezes a uma distância imensa. Então, por exemplo, nós temos neurônios no córtex cerebral cujo prolongamento vai se comunicar com a coluna, né? Na medula espinal. Então, é muito longo, né? E isso funciona como um circuito verdadeiro, né? Um circuito elétrico. O próximo, por favor. Só que esse cérebro, ele é capaz, né, em sua essência, de converter vários tipos de energia numa linguagem que o cérebro entende, que é a energia elétrica, ou o que a gente chama de potencial de ação. Só que para converter, né, por exemplo, eu estou ouvindo vocês agora e vocês me ouvem, isso é uma onda sonora, né, uma onda acústica. Eu só estou conseguindo entender e vocês só conseguem compreender minha linguagem porque estão, né, dentre outras formas de energia, conseguindo decodificar esta onda sonora em energia elétrica e meu cérebro, então, vai decodificar isso através da linguagem e vocês entendem o que eu falo. Então, o cérebro ele vai servir como um gerador de energia elétrica. Só que ele é um gerador que a gente chama de autoexcitado. Por quê? Porque ele independe de qualquer corrente externa de excitação. Por exemplo, quando nós ligamos um liquidificador, nós precisamos colocá-lo na tomada para que haja uma corrente externa e haja, então, a conversão, né, da energia elétrica na energia mecânica, que é justamente, né, o movimento do motor, né, lá do ventilador. Ou, perdão, pode ser do ventilador também, mas no caso aí do liquidificador que a gente estava falando. Então, os geradores autoexcitados como o cérebro, eles não precisam de nenhuma corrente externa. Eles não dependem de nenhuma fonte externa para gerar corrente de excitação ou corrente elétrica. A gente fala que esse gerador ele é excitado pela sua própria armadura, quando é o caso de um gerador de físico, né? No mundo físico, a gente tem aquelas bobinas, aqueles enrolados, né? Emaranhados de ferro e de outros metais. No caso do cérebro, esse emaranhado é o neurônio. Então, ele vai funcionar, cada microneurônio, como uma verdadeira usina, um verdadeiro gerador autoexcitável, e isso vai permitir com que os neurônios sejam pequenos geradores elétricos no cérebro e, consequentemente, o cérebro seja um potente gerador autoexcitado, ou seja, cuja funcionamento não depende de nenhuma outra fonte ou fator externo. O próximo, por favor. E aí André Luiz começa a fazer a analogia do cérebro como gerador, como nós conversamos, e o que ele é capaz de fazer, né? Então ele fala que com alguma analogia, com alguma comparação, a gente encontra no cérebro um gerador autoexcitável, ou seja, que não precisa de nenhuma outra fonte de energia ou fonte externa para poder funcionar. Acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para gerar essa energia, para causar excitação, ou seja, para gerar a continuidade desta corrente através de outros neurônios ou através da sua implementação, da sua ação em um músculo, em uma glândula, externamente, e transformar, né, essa energia episodicamente de uma energia acústica, de uma energia mecânica, quando a gente tem um toque, né, na nossa pele, numa energia que o sistema nervoso entende, que no caso é energia elétrica. Então, o neurônio é um gerador de energia elétrica. Também através da indução, ou seja, através do simples movimento dessas células, elas podem gerar também uma corrente elétrica. Com a capacidade de conduzir, como nós vimos, né? Aqueles fiozinhos, chamados de axônios, e exteriorizar isso. E a gente exterioriza isso geralmente na forma de comportamento, na forma visível. Só que no mundo espiritual, isso vai mais além. E a gente exterioriza isso através da nossa energia mental, do nosso pensamento.
Da mesma forma que eu exteriorizo, eu posso também me associar, né, em termos energéticos, a outros geradores, a outros cérebros e captar, assimilar ou desassimilar a energia mental de outrem. Então, é por isso que o nosso cérebro ele está mergulhado, né, num campo vibratório em que há outros vários geradores cerebrais, sejam encarnados, sejam desencarnados, só que lembrando, em última instância, todos são excitáveis ou são impulsionados pela mente, que é proveniente do espírito, que é o verdadeiro princípio inteligente, e nós vamos estar assimilando, desassimilando, captando, interagindo com essas energias de acordo com a qualidade e muito menos com a quantidade dessa energia que nós realizamos. Vocês terem uma ideia, nós gastamos 90% da energia do cérebro com automatismos, ou seja, com comportamentos automáticos. Somente 10%. Então, quando eu estou aqui agora, né, concentrando minha atenção seletiva para fazer, né, conversar com vocês, eu estou usando esses 10% que sobram, e daí, quando nós exacerbamos esse limite, quando nós forçamos, seja através de um trabalho muito cansativo, seja através de algo muito exaustivo, a gente fala que ficamos esgotados, né? E com razão, porque a gente só tem 10% de energia no cérebro para poder utilizar. E outra coisa interessante é que nós vemos, né, muitas vezes, ouvimos muitas vezes falar, é de que o cérebro, nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Isso é mentira. Nosso cérebro está completamente pronto para ser utilizado 100%. Só que como ele é um órgão que é nobre e que preza pela inteligência no sentido biológico mesmo, eu não vou ficar ocupando 100% do meu cérebro, né, para nada, porque ele consome muita energia, de forma que ele tem que manter os outros órgãos funcionando e também tem que dar vazão ao que a gente chama das funções executivas ou as funções nobres, né, do pensamento, da memória, da reflexão, da introspecção e de outros fatores que nos fazem, que nos colocam, né, nos classificam no mundo hominal. O próximo, por favor, Simval. E ele fala que aí, nesse microcosmo, em cada célulazinha dessa, né, em cada DNA de matéria mental, ao impulso do espírito, o espírito manipula esses geradores, cada microgerador e, consequentemente, o gerador maior, que é o cérebro. E isso vai ser expresso em movimento constante. Então, mesmo que eu não queira, eu vou estar com uma corrente contínua de pensamento mais ou menos intenso, mais ou menos forte, nesta ou naquela vibração, produzindo correntes que se exteriorizam e que são muito mais visíveis no campo do mundo espiritual do que no nosso, porque são energias mais sutis, são ondas eletromagnéticas que, em última instância, geram o pensamento. E isso se difunde, se exterioriza, se mostra, né? Cria a nossa identidade no espaço e no tempo, conservando amplo poder na aura da personalidade. Então, a gente exterioriza aquilo que nós somos. E isso a gente não pode esconder. É por isso que muitos espíritos, né, conseguem identificar a nossa qualidade moral, muitas vezes, e aquilo que nós estamos expressando naquele momento, ou até mesmo em outro tempo e outro espaço, e aí falando de memórias reencarnatórias, porque nós somos um livro aberto, né, para aqueles que podem enxergar com a óptica aí do mundo espiritual, que é a verdadeira óptica que a gente tem, a óptica do espírito, não essa óptica carregada, né, do corpo, que é muito mais limitada e muito mais densa quando nós estamos encarnados. E isso vai gerar uma série de ações e reações a depender daquilo que a gente esteja gerando de pensamento, daquilo que a gente esteja exteriorizando, né? E aí a qualidade do sentimento também vai dar uma cor a esse pensamento e aquilo que a gente vai, com certeza, fazendo. Porque antes de fazer, nós pensamos. E mesmo que nós não façamos, nós pensamos. Então, o pensamento ele é fatalmente o identificador, o carimbo, a etiqueta daquilo que somos.
Isso é mais ou menos visível de acordo com o grau de evolução do espírito. Entretanto, existem espíritos, né, mais infelizes, espíritos que têm um nível moral pouco avançado, que tem esta faculdade, né, que aprendeu a ter essa faculdade, apesar de limitada, de interpretar melhor, de perceber melhor esses pensamentos, e isso facilita os processos obsessivos, como nós vamos ver daqui a alguns slides. O próximo, por favor. Então, eu tenho no nível cerebral a matéria densa, os neurônios são os geradores autoexcitados. Ok. Só que dentro da nossa personalidade, de uma forma mais profunda, lá nas memórias reencarnatórias e de uma forma mais profunda ainda, no próprio espírito, o ser pensante, nós temos as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza. Então, se eu tenho a matéria atômica de grandeza, né, igualitária, de grandeza similar à matéria cerebral no corpo físico denso, eu também terei na corrente mental do perispírito a mesma base de átomo, só que em uma matéria mais quintessenciada, uma matéria mais sutil que muitas vezes nós nos esquecemos que existe. E essa matéria mais sutil, da mesma forma como ocorre na matéria física, ela também vai resultar em correntes elétricas, que vai também resultar na ativação dessas usinas microscópicas dos átomos físico-perispirituais que vão se excitar. E André Luiz chama isso de províncias fulcros, né? Ou mini regiões onde a gente vai ter essa excitação, né, da matéria perispiritual e, por conseguinte, isso vai chegar na última camada, na camada mais superficial, que vai ser o cérebro. Então, a gente vai ter um gerador cerebral, perispiritual, e um gerador cerebral corporal, de corpo físico denso. Só que ambos são interligados, de forma que ele faz uma comparação aí quase que concomitante de um com o outro. Só que um vibra num plano de energia mais denso e outro vibra num plano de energia menos denso. Entretanto, a qualidade dessa energia também vai contribuir para que eu tenha uma maior ou menor densidade, uma maior ou menor alcance, expressão e outras propriedades que esse pensamento pode gerar. Próximo, por favor. Ora, se eu tenho, né, a geração de corrente elétrica contínua, tanto em termos perispirituais como em termos cerebrais, eu vou gerar o que a gente chama de pensamento, que é nada mais do que a exteriorização dessa energia mental. E essa energia mental, na forma de pensamento, ou seja, na forma de energia eletromagnética, ela vai ser, obviamente, uma força sutil e inexaurível do próprio espírito, porque é ele que gera. Ele é o órgão emissor, né? Ele é o ser emissor, é o princípio inteligente. Então, André Luiz fala que a gente pode classificá-lo, categorizá-lo, né, à conta de uma corrente viva. E como corrente viva exteriorizante, ela tem faculdades de autoexcitação, ou seja, de nos autoexcitar, de fazer com que essa corrente seja interrompida ou que ela fique, né, mais forte, e autoplasticização, inimagináveis, ou seja, além de ela se retroalimentar ou não, ela pode também plasmar, construir, né, coisas inimagináveis. E a gente observa nos próprios livros de André Luiz e também nos livros de Manuel Filomeno Miranda, que nós temos verdadeiras construções mentais no umbral, por exemplo, nas zonas mais infelizes, da mesma forma que a gente vai ter construções de luz, construções de uma beleza inenarrável também nos planos mais superiores da vida. Então, esse mesmo pensamento possui a mesma essência de matéria, a mesma essência de transformação, com o espírito como força eletromotriz, só que a depender da qualidade que eu emprego nessa energia, eu vou ter tanto a formação de, entre aspas, um inferno, como a formação, entre aspas, de um céu. Próximo, por favor.
E aí ele fala que a feição do gerador shunt, o gerador shunt nada mais é do que o gerador autoexcitado, como nós falamos, que não depende de fonte externa, né? Ele funciona sozinho. Então, a feição desse gerador autoexcitado, se a mente permanece desatenciosa, como que mantém o cérebro no circuito aberto, forma-se no mundo intracraniano, no cérebro perispiritual e no cérebro material denso, reduzida força mentocriativa que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Então, vamos pegar um exemplo simples. Se a gente tem um circuito onde eu tenho uma lâmpada, na hora que eu ligo o interruptor, essa lâmpada acende. Na hora que eu desligo, eu abro o circuito e essa lâmpada apaga. Essa comparação simples pode nos servir para poder nós pensarmos que, na hora que a gente fecha o circuito, e quando a gente fecha o circuito, a gente está querendo dizer que é a hora que o espírito vai gerar esse campo de energia e vai gerar essa corrente de pensamento. Ora, se eu fico só, como eu falei no início, no circuito automático, que são os pulsos, né, que a gente tem lá da nossa época, do mundo mineral, do mundo material, perdão, do mundo animal, do mundo vegetal, esses pulsos automáticos é que vão preponderar. E o nosso poder de cocriação, nosso poder de contribuição para a criação divina, no sentido, obviamente, muito restrito, ele vai se perdendo. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo formar um circuito que seja característico do circuito nominal, o circuito de uma produção do pensamento contínuo, de um pensamento construtivo, de um pensamento modificador, obviamente, de um pensamento que gere o bem, que gere o nosso melhoramento moral e também do nosso próximo. Próximo, por favor. Agora, se eu concentro essa mente, né, se eu tenho um direcionamento, um objetivo que realmente seja louvável, e eu me esforço para poder fazer isso convergir sobre si, as próprias oscilações, essa força criativa produz no campo da nossa personalidade, dizendo, olha, eu estou tentando, eu estou transformando essa energia mental de forma que eu quero tornar esse fluxo de pensamento contínuo de forma que eu possa me modificar, de forma que eu possa agir, de forma que eu possa plasmar, de forma que eu possa modificar tanto a qualidade dessa corrente de pensamento, como a ação que ela vai gerar em mim e no outro. Próximo, por favor. Só que existem situações que essa corrente não consegue nem mesmo ficar contínua, ou que ela fica fragmentada. E aí ele cita 3 casos, né? Então, ele fala em magnetismo residual, e aí eu coloquei uma breve definição do que seria esse magnetismo residual, né? O magnetismo residual é como se fosse, como o nome está dizendo, um restinho, né? Uma quantidade mínima que eu preciso para dar partida nesse gerador, para dar partida nessas células nervosas e nessas células perispirituais. E esse magnetismo residual, ele é dado pelo próprio perispírito e, em última análise, pelo próprio espírito, certo? É o próprio fluido vital, no caso do espírito encarnado, e o próprio magnetismo do espírito desencarnado, que gera esse magnetismo residual para a qualquer hora que eu precise dar partida nesse gerador autoexcitado, para que a qualquer hora que eu precise dar início a essa corrente mental, eu possa ter essa possibilidade sem nenhum problema, certo? E para isso, sem precisar de nenhuma fonte externa e sem precisar de nenhuma corrente elétrica externa. Obviamente que isso não se dá em situações como na mediunidade, né? Porque quando você tem uma mediunidade ostensiva, por exemplo, a psicofonia, aí eu vou precisar, não é que eu vou precisar da corrente mental do outro espírito para que eu possa ter a possibilidade de gerar uma corrente mental no meu cérebro, no meu perispírito. Mas eu preciso associar as duas correntes para formar um circuito duplo, um circuito de intercâmbio. E é por isso que nem sempre esta conexão entre as duas correntes mentais no mesmo nível ou no nível de vibração muito próximo e de forma que eu possa passar esse influxo de pensamento é fácil. E a gente entende, por exemplo,
né, a dificuldade que muitas vezes os nossos amigos espirituais têm em fazer esta ligação e este trabalho para que possa haver a comunicação mediúnica. Tanto quando o médium, né, ele está sendo o porta-voz, o interlocutor de um espírito que tenha um nível moral, né, um nível energético maior, né, mais evoluído do que o dele, como vice-versa, né? Nos dois casos eu vou ter que igualar de alguma forma a energia. E isso passa por N características e N variáveis, como, por exemplo, a questão da afinidade, que vai influenciar nisso. Então, ele fala que nos primeiros estágios da evolução material, e quando a gente lê a evolução em dois mundos, também nessa evolução combinada do princípio inteligente com o princípio material, nós vamos ter essa ausência de magnetismo residual, ou seja, a criatura, né, o mineral e o vegetal, principalmente, ele não tem o magnetismo residual, ele tem uma ausência, então ele não consegue criar uma corrente contínua mental que vai caracterizar o estado nominal e, com isso, fazer com que haja o poder de criação, de plasmar, de modificação da qualidade dessa energia mental e, consequentemente, com toda a influência e consequência moral que isso vai ter. Certo? Vamos lá, então. Então, ele fala, desculpe, que, por favor, Val, bote um pouquinho. Ele fala que, na ausência de magnetismo residual, a gente tem a negação, a quebra da corrente. Porque, em se tratando de cérebros primitivos, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo, no reino nominal, ou de pessoas por largo tempo entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual. No livro Os Mensageiros, Libertação e outros livros de André Luiz, o próprio Kardec também fala, de certa forma, em relação a isso. Nós temos espíritos que ficam em energia letárgica, né? nessa monoideia letárgica durante séculos, muitas vezes, e é como se você tivesse deixado com que esse aparelho, né, de gerador autoexcitado ficasse engraxado, ficasse com graxa. E na hora que você vai começar a tentar dar a partida nele, esse magnetismo residual ele não consegue dar a partida. E às vezes você tem que fazer um tratamento muito intensivo e extenso para que este organismo, seja ele encarnado ou desencarnado, ele possa voltar a ter essa característica, essa propriedade, melhor dizendo, de magnetismo residual, e aí ele possa ter de novo a capacidade de formar essa corrente mental ou fluxo contínuo. Próximo, por favor. O outro é quando eu tenho essa capacidade, mas eu inverto o circuito mental. Então, ao invés de eu ter a lógica, certo? De gerar e amplificar esse circuito. Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, agora, né, que eu estou falando nos itens 2 e 3. Eu vou ampliando esse fluxo mental. Só que eu amplio até determinado ponto, de acordo com as minhas limitações morais, com a minha limitação física, de acordo com a limitação biológica do próprio corpo humano, de acordo com a limitação que o próprio planeta me impõe em termos materiais. Só que, em razões, por exemplo, de ideias viciosas, de homoideias ou de vampirismos, por exemplo, eu não consigo ampliar e dar vazão a essa corrente. Consequentemente, eu inverto o circuito, é como se fizesse uma quebra, um revés no circuito, e ele vai realmente pifar. Ele não consegue fluir. Então, em comparação muito rasa, é como se a criatura não conseguisse ter o fluxo mental que lhe é próprio do estágio nominal. É como se ele estivesse preso num estágio evolutivo mais anterior. E isso é gravemente visto em influências obsessivas, principalmente de fascinação, né? E também da subjugação, né? Que serão os estágios mais graves, vamos dizer assim, das influências obsessivas. Então, existem espíritos, né? E aí, quando eu falo espíritos, tanto o obsidiado, né? Como o obsessor, que eles formam quase que uma matéria cerebral, seja no âmbito mental físico, seja no âmbito mental perispiritual. Infelizmente, essa impregnação, esse circuito mental invertido,
gera uma monoideia de séculos, muitas vezes, e quando essa monoideia começa a ser quebrada, isso gera uma quebra nessa aparelhagem que você vai precisar de reencarnações para poder, pelo choque, né, anímico, de volta ao corpo, tentar consertar esse equipamento que está muito danificado. Então, muitas vezes, e a gente também observa isso na literatura, nem mesmo tratamentos de longo período no plano espiritual conseguem reverter tais circuitos mentais invertidos. E, por fim, quando há uma deficiência mesmo da aparelhagem orgânica. Então, por exemplo, a pessoa tem um quadro, né, deficiência por causa de um AVC, ou então por causa de uma síndrome demencial, certo? Ou quando tem realmente um relaxamento do próprio corpo, em relação ao cuidado com o próprio corpo. É uma pessoa que não tem nenhum cuidado com a saúde. Isso pode gerar uma deficiência do próprio aparelho orgânico, seja por enfermidade, seja por perturbação temporária, como, por exemplo, em alguns quadros psiquiátricos, e isso também vai ocasionar essa negação que ele chama da corrente mental, que nada mais é do que essa impossibilidade de corrente mental contínua. Próximo, por favor. E aí ele entra no fluxo mental em si. Então, eu tendo o gerador mental, né? Perdão, o gerador cerebral, o gerador autocitado, tanto no corpo material, físico, denso, como no corpo perispiritual, eu sou capaz de gerar um fluxo mental cujo protótipo, né, é o próprio pensamento, é o pensamento em si. Só que de que é formado na hora que eu gero essa corrente, esse fluxo mental? Ele é formado da partícula mental. Então, ele fala que toda partícula da corrente mental... Então, eu formei a corrente. Essa corrente, em última instância, é formada do que ele chama de partícula. E essa partícula vai nascer, é o que ele fala, das emoções e desejos recônditos do espírito. Ora, se nasce das emoções, dos sentimentos, dos desejos recônditos do espírito, e aí eu não estou falando só da reencarnação atual, estou falando de toda uma memória espiritual anterior. Então, essa partícula ela vai estar carregada, né, desta ou daquele tipo de energia, deste ou daquele tipo de particularidade, e através desses fenômenos íntimos e profundos da consciência, que essa estrutura ainda ele não consegue abordar, se desloca. E isso produz irradiação eletromagnética, que vai primeiro produzir no perispírito, no cérebro perispiritual, para depois produzir no cérebro, no gerador físico, corporal. Então, mas primeiro eu tenho primeiro eu tenho um desejo, a força eletromotriz, a força verdadeira nascendo do ser pensante, que é o espírito. E aí ela vai se desencadear aí ao longo do perispírito e, no caso do encarnado, também no cérebro, para gerar esse fluxo mental. E a qualidade dessa partícula mental, da oscilação que ela vai ter, do alcance e de outras propriedades, vai depender justamente da natureza como é que posso dizer? Da natureza desses graus de peculiaridade, de idiosincrasias que a gente vai ter em cada espírito. Próximo, por favor. E aí ele fala na corrente mental subhumana. Então, se eu tenho a frustração da corrente contínua, logicamente a corrente mental subhumana vai ser diferente da corrente mental hominal. Então, ele fala que nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação. O que é esse impulso de sustentação? É a manutenção dos órgãos da vida, coração, né, glândulas, o tônus muscular, certo? E a começando nos minerais, preponderando nos vegetais e avança no domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores, já batendo aí na porta, né, para virar o pensamento contínuo, até que no estado dominal a gente consegue ter, além dessa energia, desse impulso de sustentação, que é justamente esses 90% de energia de atos automáticos que a gente gasta, só que isso vem do espírito também, a gente consegue, então, vencer esse automatismo e chegar num estado de consciência de consequente, então, livre-arbítrio. Mas, para isso, eu preciso ter toda uma evolução, tanto no princípio inteligente, como no princípio material, porque senão não tenham condições. Então, por exemplo,
Se eu colocasse a corrente mental humana em, sei lá, em um gato, por exemplo, o cérebro dele explodiria, provavelmente, né? Não suportaria, ou então queimaria todos os neurônios. É como se fosse um curto-circuito, porque é incompatível a qualidade e a quantidade de partículas mentais com o aparelho que vai expressar isso. Seja o aparelho perispiritual, seja o aparelho corporal. Próximo, por favor. E qual seria, então, a função desses agentes mentais, desse fluxo mental contínuo? Então, por intermédio dos agentes mentais, ou como ele prefere chamar de ondas eletromagnéticas, né? Que gera tanto um campo elétrico como um campo magnético, isso na nossa pequenez, né? Pela abordagem que André Luiz traz, certo? Se alguém, né, que esteja vendo essa palestra entende mais de física, principalmente a física quântica, a física de partículas, pode discordar, mas o que eu acho que fica de maior aprendizado para nós aqui é de que é energia, né? Seja de que natureza for, mas é uma energia mais sutil. Temos os fenômenos elétricos de transmissão sináptica, no caso do cérebro, ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. E isso, de novo, não ocorre somente no cérebro material, ocorre também no cérebro perispiritual. Só que este antecede o cérebro do encarnado, né? Por quê? Porque o encarnado é o estágio mais superficial. E é por isso que eu consigo manter esse agente mental pulsando uma corrente mental para manter a vida e também criando esses pensamentos de forma que essa rede de geradores autoexcitáveis me sirvam para que eu tenha um pensamento ou um fluxo mental contínuo, seja de que natureza for. Próximo, por favor. E aí ele fala que esses agentes mentais, o fluxo mental em si, inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa, né? A força desses geradores, desse fluxo, ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais, então, seja liberando, certo? Ou seja, distribuindo o que já estava lá acumulado, né? Por outros tipos de fluxo que eu já tive contato, seja nessa reencarnação ou em anteriores, ou que eu esteja tendo contato agora, né? Através, por exemplo, de um circuito com a mente de outro espírito, eu vou ter justamente a surpresa, né? Nós vamos ser surpreendidos com a coordenação desses estímulos diversos. Então, olha, pessoal, imagina como isso deve ser fantástico, né? Então, imagine um espírito desencarnado observando, por exemplo, uma reunião mediúnica. Então, a gente tem vários geradores cerebrais formando vários circuitos individuais que, na verdade, são N circuitos dentro de um só e que vão interagir com outros N circuitos que são dos doutrinadores, dos espíritos que estão sendo atendidos, dos médios, eventualmente daqueles que estão fora da sala. Então, é algo assim, só de imaginar eu já fico, sabe, admirado. E, além de tudo isso, de gerar trabalho, de gerar, de plasmar, de construir, né? E, no caso, obviamente, do Cristo, de co-criar, né? Como co-criou o planeta Terra e o Sistema Solar, nós vamos ter ainda as energias de impulso que mantêm o equilíbrio orgânico, sem a gente precisar pensar nisso, sem a gente precisar se preocupar com isso, né? Muito pelo contrário, né? E aí, esse que vos fala é um exemplo. Muitas vezes a gente anula ou tenta anular inconscientemente ou conscientemente essas forças mantedoras do equilíbrio orgânico. E é por isso que muitas vezes isso vai fazer com que haja destruição e o desequilíbrio dessas células. E aí, quando a patologia vem, nós reclamamos, né? Porque a gente está justamente lesionando esses geradores, esse arcabouço aí complexo que está contribuindo para a nossa expressão em termos de fluxo mental, tanto no nível perispiritual como no nível corpóreo denso, né? E isso se faz em termos celular com os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores que a gente conhece, serotonina, dopamina, adrenalina, mas também eu tenho neurotransmissores que são gases, né? Eu tenho neurotransmissores que são de outras naturezas e que vão fazer com que haja várias interações dentro do próprio cérebro corpóreo. Próximo, por favor.
E essa corrente mental humana, ela assume uma feição mais elevada e complexa. Quanto mais eu tento erguer essa corrente mental para cima, para o alto, para o bem, para a construção, para o trabalho com o Cristo, mais esse gabinete da alma é erguido a estágios mais nobres na senda evolutiva, certo? E ela não se exprime tão somente a maneira de impulso, necessário sustentação, como nós falamos, mas também com outros, na reprodução, na nutrição. Mas esse pensamento contínuo, principalmente, é um fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, a gente está, querendo ou não, além de ter essa sustentação, que já é belíssima, na minha opinião, desses circuitos orgânicos de todas as glândulas, de todo o cérebro, né? Do sistema reprodutor, que está lá pronto para poder perpetuar a espécie, para poder passar também o patrimônio genético, né? Fazer como a gente vê a evolução dos em dois mundos, fazer também essa passagem de todo o legado evolutivo do princípio inteligente, do princípio material para o descendente, a gente também vai ter, nesse pensamento contínuo, um fluxo energético, ele fala, incessante, ou seja, que não para, mesmo que a gente queira, mesmo naqueles estágios que a gente está com a inversão de corrente, que a gente está com a corrente mental sem um potencial de fluxo constante. Mesmo assim, ele é revestido de poder criador inimaginável. Tanto é que quando a gente inverte essa corrente, quando a gente não consegue evoluir, né, essa corrente mental para um estágio mais nobre, a gente acaba se prejudicando e se demorando aí muitas vezes séculos, anos, quiçá milênios, em zonas espirituais de sofrimento e também, né, trazendo sofrimento para nós e para o outro no momento da encarnação. Próximo. E ele fala que essa corrente mental humana nasce das profundezas da mente, como a gente já viu, e, em última instância, o ser pensante é o espírito, é o princípio inteligente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, né? Então, essa corrente que eu vou exteriorizar, que tem poder inimaginável de plasmar, né, de modificar, essa corrente mental, ela nasce do espírito que, em última instância, vai gerar a mente. E a mente vai fazer com que haja essa movimentação de pensamento, essa movimentação de energia que ele está chamando de corrente mental humana. Porque, em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação ou o pensamento concreto do Criador. Então, mesmo, né, no nosso nível, pelo menos no meu, pequeno, né, ínfimo, a gente tem aí um poder de cocriação e isso vai respingar, com certeza, na nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, dentro do contexto maior aí da lei de causa e efeito. Próximo. E essa corrente mental, após nascida, ela se espraia sobre o cosmos celular, né? Tanto perispiritual como físico, corpóreo, denso, em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. Então, ela, ao mesmo tempo que necessita dessas microunidades orgânicas para ser gerada, ela também sustenta, ela torna viável. Ela, por exemplo, traz o magnetismo residual para poder esse aparelhato, esse conjunto, esse aparelho cerebral, ele poder ser ativado, ele poder ser automatizado, na maioria dos casos, mas também poder ser modificado para a construção, para plasmar, para construir no momento que a gente queira, certo? E isso vai fazer tanto a inervação visceral automática, como a inervação somática dos músculos, por exemplo, que aí o músculo vai funcionar como um gerador motor, né? Ele vai transformar a energia elétrica em outra, né? Já é o inverso, mas não deixa de ser um gerador, a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. Então, essa energia que nasce com a corrente mental, ela serve tanto para sustentar aquilo que é automático, como aquilo que é voluntário, né, que eu tenho consciência, ou que eu tenho, na maior parte das vezes, consciência, como, por exemplo, pegar um celular, como eu estou fazendo aqui agora, ou ela vai também ser o que vai alimentar, o que vai propiciar as respostas, os comportamentos e tudo aquilo que vem atrelado a eles
desculpe, pelos centros e vias de coordenação superiores. O que é isso? São as áreas cerebrais que estão dedicadas, que estão ligadas, por exemplo, à memória, às funções executivas, à construção do pensamento, à imaginação e à própria tentativa de conexão do nosso eu com o divino. O próximo, por favor. A corrente mental, fala André Luiz, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes, né, que são conjuntos de nervos, emaranhados de nervos, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Então, ao mesmo tempo que eu gero essa corrente mental humana e que ela impregna toda a usina física para que eu tenha condições de explanar e de fazer a recepção automática da vida, ela também me propicia a recepção e a exteriorização desses pensamentos que a gente gera e a assimilação dos alheios. Próximo. Acho que esse é o último. Então, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do corpo físico ou psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as radiações que lhe são peculiares. Então, foi aquilo que a gente falou. Eu gero o campo mental, eu gero o fluxo mental, e ele se condensa, ele forma um arcabouço, um tecido que vai circular ao redor, né, da minha alma, e isso vai formar o campo áurico. E aí a gente tem as subdivisões do perispírito em 7 zonas, que não vem ao caso aqui agora, mas que vai servir como uma identidade psicossomática do indivíduo que está emitindo aquela corrente mental e, consequentemente, esse campo. Lembrando que o conceito de campo é um conceito muito amplo. Campo no sentido de irradiar. Então, se eu estou aqui pensando, né, por exemplo, em servir ao Cristo e tento irradiar esse campo, eu alcanço, e aí depende da força desse campo, eu alcanço diversas criaturas, porque é uma força de campo, uma força que eu parado aqui, a uma determinada distância, eu consigo atingir outros fluxos mentais. Da mesma forma que eu consigo captar a irradiação de campo, de aura, de outros fluxos mentais. Então, isso, por exemplo, nos traz as percepções áuricas que a gente tem nos fenômenos mediúnicos, nos fenômenos premonitórios, nos fenômenos de regressão, por exemplo, reencarnatória, e também nos fenômenos de interação dia a dia corriqueiros, que a gente tem tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado. E de desencarnado para desencarnado. Próximo. Evidenciam essas irradiações de maneira condensada, né, formando o campo da aura, até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de auto-exteriorização. Olha, em processo espontâneo, independe, é involuntário ao ser que está gerando. Ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, mais ou menos. Então, por exemplo, a onda mental do nosso querido Chico Xavier, obviamente, tinha uma distância, um alcance, uma qualidade de campo muito grande, né? Eu não me lembro agora, mas a aura de Chico tinha um raio impressionante, segundo diziam, né? E isso vai atuar sobre todos os que estão com ela. É por isso que quando a gente tem, por exemplo, um espírito de luz, como o nosso doutor Bezerra de Menezes, o campo de aura dele tem a capacidade de, né, se alongar e influenciar a muitos que estão, né, dentro desse campo, e de agir, inclusive. Agir não só no campo de aura do outro, e, consequentemente, agir nos recônditos, lá onde está sendo gerado, né, esses fluxos mentais que, no final das contas, vai dar essa carapaça mais externa, mais exteriorizada, que seria o campo da alma, né? E, naturalmente, vai recolher a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos.
sejam eles simpáticos, né, ou simpatizantes, pelas condições morais que lhes são peculiares, sejam por os pensamentos que lhes são afins. Próximo. Eu acho que era isso, pessoal. É um assunto denso. Espero que eu tenha conseguido trazer de uma forma mais didática, mas o livro é muito interessante. Eu sugiro que quem ainda não tenha tido a oportunidade de ler, leia o livro Mecanismo da Mediunidade e também Evolução em Dois Mundos. Aliás, eu acho que a obra de André Luiz ela é muito rica, principalmente porque ela descreve com detalhes situações, fatos ligados à nossa vida no plano espiritual. Então, e a interação que o plano espiritual tem com o nosso plano corpóreo. Então, seria isso. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o tema. Ah,